Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Vocês sabem que esse é o nosso último episódio aí de férias com Rose Pode. Vocês acompanharam aí, né, galera? Aquele cenário maravilhoso, os meus convidados, gente muito interessante, animada, foi bem legal. Eu adorei mesmo fazer aí esse de férias, a gente sair do estúdio e aí estar com uma nova paisagem, bem diferente, realmente aquela coisa de férias, estamos aqui, ó, nesse cenário lindo, uma piscina maravilhosa, calor, muito calor nesse mês de dezembro, né? E é isso aí. Bom, quero lembrar vocês que nós já estamos no Spotify, vocês já sabem o que eu tenho falado sempre para vocês, né? Então, Spotify, NET e Claro TV, através da Rede Nova TV, no canal 16, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, gente, não tem desculpa para falar que vocês não viram. E esse episódio, principalmente, vai estar muito legal, sabe por quê? Olha só o tema de hoje. Nasceu nas praias do Rio de Janeiro no ano de 1965, através de um grupo de amigos. Sabe aquela galera acostumada a bater aquela bolinha na praia? Pois é, foi assim, mas em 1965 eles foram proibidos pela polícia de bater ali aquela bola na praia. Então o que aconteceu? Eles migraram lá para as areias finas de Copacabana. E ali assim nasceu então o futevôlei. É isso aí, gente. E a nossa cidade, a gente só não tem as praias aqui, né, do Rio de Janeiro, mas nós temos o calor, né? E o meu convidado de hoje, antes de falar, né, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores, Sarto Store e Sandrin Móveis Planejados. Bom, gente, para bater esse papo bem interessante sobre o futevôlei, que é esse esporte, né, que a gente gosta tanto, que o Brasil, aliás, não só ele, mas todos esses esportes, né, que nasceram aí nas areias das nossas praias maravilhosas, que o Brasil é lindo demais, né, gente? Então, meu convidado de hoje, eu chamei 2 convidados, tá? Um, ele é jogador, ele é profissional mesmo, inclusive dá até aula. Estou falando de Renan Oliveira, conhecido como Renanzinho. Ele veio lá do Rio de Janeiro, carioca da Gema, para vir bater esse papo com a gente. Renan, muito obrigada. Seja bem-vindo ao meu podcast. Queria te agradecer por esse convite. Tenho certeza que a gente vai conseguir, né, falar um pouquinho para as pessoas como é a vida de atleta, como também, né, o futevôlei influenciou na minha vida, de onde eu vim, né, todo esse processo, quem eu consegui me tornar hoje, até chegar aqui nesse podcast. Que legal, gente. E o meu outro convidado, ele é o Gabriel Zocante. O Gabriel, você não é prudentino, né, Gabriel? Maringaense. Ele é de Maringá e o Gabriel está aqui porque o Gabriel agora ele é um ex-atleta, né, do futebol, né? Isso. E hoje ele é empresário, gente, um grande empreendedor aí da Barra Beach, é isso, né? Barra Beach. E que teve o campeonato aí, da onde o Renan participou, então foi bem legal, né? O Gabriel, seja bem-vindo, viu? É um grande prazer ter você aqui com a gente e quero te dar parabéns aí por esse empreendimento de trazer o futevôlei aqui para nossa cidade. A gente tá vindo aí para falar um pouco desse esporte aí apaixonante que é o futevôlei, que a gente tanto se apaixonou aí e que graças a Deus aí a gente conseguiu trazer a primeira arena de futevôlei e vôlei aí de praia para Presidente Prudente. Então vai ser um prazer falar com você, Rose, aí, falar sobre esse empreendimento e também falar sobre muito futevôlei aí com o Renan Billy. Bom, então vamos começar então. Renan, a gente quer saber um pouquinho sobre você. De onde você é? Você é carioca mesmo da Gema, né? Vamos lá. Acertei. Isso é um pouco complicado falar, sou carioca, né? Hoje moro na cidade de Campos dos Goytacazes, que se encontra no interior do Rio de Janeiro, mas eu sou nascido e criado na cidade do Rio mesmo. Quando eu falo São Conrado, muita gente não conhece, mas eu dou como referência a favela da Rocinha, que eu passei boa parte da minha infância lá também, tenho muitos amigos, tenho familiares lá, né? Quando eu era mais novo um pouco também, eu curtia muita festa, então as pessoas sabem, né, o que acontece dentro de uma comunidade. Então, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né?
muitas pessoas acham que eu nasci no futevôlei, mas não foi muito bem. Não foi muito bem assim. Comecei aos meus 4 para 5 anos de idade com meu pai, no Muay Thai. É mesmo? Isso é uma novidade. Eu sempre falo isso, mas muitas pessoas não sabem, né? Eu comecei dos 4 para 5 anos de idade no Muay Thai. E aí, meu sonho sempre foi virar lutador profissional. Meu sonho sempre foi lutar UFC. Era, né? O meu sonho. Até os meus 13 para os 14 anos, onde meus pais se separaram, né? Depois disso, meu pai foi morar na Argentina. Eu fiquei bem frustrado, fiquei bem triste, porque tudo que eu fazia na área do esporte, né? Conforme o tempo foi passando, eu pratiquei outros esportes, joguei futebol, fui remador, né? Federado pelo Flamengo, já também remei no Vasco, e diversos esportes, né? Mas foram os esportes que eu consegui me destacar um pouquinho mais. E aí, com essa mudança do meu pai, né? Com essa separação, eu fiquei um pouco triste, né? Eu tentei achar diversos esportes que eu não conseguisse enxergar o meu pai, que isso era uma dor muito grande, né? Eu, infelizmente, não conseguia seguir na luta porque o meu pai, que era o meu treinador, então, vira e mexe, né? Eu vinha algumas lembranças na minha cabeça, que nem um filme, sabe? E isso não me fazia muito bem, eu fiquei um pouco revoltado, dei muito trabalho para minha mãe, né? Hoje a gente se dá super bem, Ai, que bom, né? mas dei muito trabalho para minha mãe. E o futevôlei, ele entrou na minha vida de que forma? O futevôlei, ele era um esporte onde eu praticava com os meus amigos na praia, só que assim, era um passatempo, sabe? Eu usava o futevôlei por ser na areia, por ser um esporte bem dinâmico, que a gente sempre se movimenta, salta, volta, corre, saca, se joga no chão, levanta de novo, corre, dá tiro. Eu usava o futevôlei para emagrecimento. É porque tem que ter uma preparação física violenta, Exatamente. olha Não só só. no futevôlei, mas quando eu comecei no futevôlei, eu era remador do Flamengo. Então eu precisava ter um bom condicionamento, né? Eu precisava ter o corpo ideal, o real corpo ideal de atleta para poder, né, fazer o que eu realmente estava fazendo na época, que era o remo. Então o futevôlei, ele entrou na minha vida como um esporte para não lembrar do meu pai. Ô Renan, mas você chegou a ser jogador de futebol ou não? Nada. Não? Inclusive, minha primeira lesão no joelho foi jogando futebol. Ah, é? E aí eu criei aquele trauma, já não era muito bom, já não era o esporte que eu gostava muito. Sim. Não fui como o Zanetti, né, que até ano passado jogava. Então, eu acabei, né, indo pro futevôlei como uma maneira de não lembrar do meu pai, porque o futevôlei, eu cheguei a praticar com meu pai quando eu era mais novo, só que eu não conseguia lembrar do meu pai enquanto eu jogava. Se eu fosse pra luta, o meu pai era o meu treinador. Se eu fosse pro remo, o meu pai que me levava todos os dias e me buscava todos os dias. Inclusive, quando eu fui fazer o teste, eu esqueci o meu tênis. Meu pai tirou o tênis do pé na hora, falou: "Não, filho, toma, leva". Então, assim, o futevôlei foi um esporte que ele entrou na minha vida, eu posso falar pra você, como um propósito de Deus, sabe? Algo que eu não esperava, algo que eu nunca imaginei levar pra minha vida, sabe? E acabou acontecendo. Foi bem triste isso para você, essa separação do seu pai, né, mas hoje vocês se dão bem. Não, eu nunca sempre me dei muito bem com meu pai. Meu pai sempre foi a minha referência de ser humano aqui na Terra, né, independente do erro que ele cometeu, independente, né, das falhas, como todo mundo tem, como todo mundo Sim, comete, verdade. eu nunca deixei o meu pai de lado. Todo mundo sabe a relação maravilhosa que a gente tem. Hoje, né, esse laço se apertou mais ainda. Mesmo ele distante, né, eu consigo ver meu pai uma vez por ano. Esse ano, né, se Deus quiser, eu vou conseguir ver a segunda. Já vi meu pai uma, infelizmente foi por um motivo muito triste. Perdi a minha vozinha, né, mas meu pai se torna muito presente. Ele consegue ser muito Ô presente. Renanzinho, você falou que seu pai então, ele mora na Argentina. Isso. Ele ainda Isso. mora lá. E você já morou lá também ou não? Não, não, na Argentina não. Na Argentina eu fui quando eu tinha, eu acho que 16 para 17 anos. Eu cheguei a ficar um pouco mais lá, fiquei um mês, mas as outras vezes que eu fui, fiquei um tempo bem curto, porque eu já jogava futevôlei e eu não podia, né, ficar muito distante, porque eu já era profissional e todo o tempo que eu tinha, todo o curto tempo que eu podia aproveitar com ele, eu ia para lá para poder, né, ficar um pouco mais perto e depois voltava com a minha energia mais renovada. Bom, então voltando aí, você era o remador, tal, do Flamengo, e aí começou a jogar, então, futevôlei. E quando que você realmente se tornou um atleta do futevôlei? Então, como que eu me tornei um atleta de futevôlei? Assim, foi um processo bem legal, porque
O meu pai, ele também jogava futevôlei. Já tinha brincado algumas partidas com ele quando mais novo. Só que uma vez meu pai veio pro Brasil, e aí nós encontramos um amigo do meu pai, e ele sempre brincava comigo, e um MD, ele é muito amigo meu, a gente jogava junto na época, todo mundo sabe que eu falo que ele é meu irmão. A gente brincando com meu pai, ele falou assim, ó, escolhe sua dupla que eu vou escolher a minha. Eu falei, minha dupla é meu irmão. Aí ele falou, seu irmão, vocês não jogam nada. Ele sempre falava assim, não joga nada, joga nada. E aí um certo dia, a gente passando pela Rocinha, a gente encontrou o Cabeção. Quem é do futebol ele sabe, foi uma das referências aí do esporte, um dos maiores defensores, um dos ícones da história do futebol. E aí quando ele passou, meu pai, calma aí. Ó, eu vou jogar com esse cara aqui. Eu, novo no esporte, não sabia quem era. Meu pai virou e falou assim, ó, sou eu e esse cara aqui. Eu falei, olhei pra ele assim, esse velho aí que você vai jogar? Aí meu pai, tá bom, me espera. E aí ele não levou muito a sério, porque meu pai, né, vendeu a minha ficha pra ele. Não, meu filho já tá jogando futebol, meu filho faz isso, meu filho faz e acontece, assim como todo pai, toda mãe faria. E aí ele falou, beleza, já que seu filho joga futebol, ele faz o seguinte, amanhã eu tô lá no PP, na Praia da Barra, você leva ele lá, o Romário vai estar lá, todo mundo vai estar lá, e a gente, né, no caso, vamos colocar ele pra fazer um teste. E aí foi quando ele me viu jogando a primeira vez. E dessa primeira vez ele me parou assim, falou com meu pai, falou, Nelson, Renan, senta aqui, você tem um futuro brilhante. Cara, pode apostar que você vai ser um dos maiores jogadores aí que o futevôlei vai ver. E eu, muito novo, falei, esse cara tá ficando louco. Era meio gordinho ainda, falei, cara, esse cara tá falando besteira, não é possível. E aí, nós fomos lá na praia. Aconteceu tudo que aconteceu, inclusive ele me colocou pra jogar com o Romário, eu fiquei muito nervoso, minha primeira partida de Imagino, né? futevôlei, eu fiquei muito nervoso, mas joguei super bem, nós ganhamos inclusive. E daí ele pegou meu número, né, começou a conversar com meu pai, pra falar com meu pai pra me levar pras competições, e foi com ele que eu joguei minha primeira competição profissional. E desde então, né, ele era muito influente também, ele também tinha participação na Confederação Brasileira, que era a que a gente jogava antes. E daí as coisas começaram a acontecer. Ele começou a me apresentar para todo mundo, né? Ele começou a. Eu posso falar que ele me mostrou, sabe? Ele foi a minha vitrine pro futevôlei, porque ele já Sim. era um cara renomado, ele já tinha experiência, ele já tinha, né, o conceito dele dentro do esporte. E eu ali como um menino, sabe? Caramba, quem é esse menino que o Cabeção tá trazendo? Mas por estar jogando com ele, todo mundo já me olhava de uma forma diferente, mesmo não fazendo diferença nenhuma naquela época. Então Entendi. isso me ajudou muito. Bom, né, ter padrinho assim, imagina, ter o Romário então. E como é que foi quando você ganhou o seu primeiro campeonato aí? Como é que foi? Onde que foi? Conta pra gente. Então, quando eu ganhei a minha primeira competição, ela foi eu treinava na época com o Marcinho, que também morou na comunidade, né, nasceu na comunidade de onde eu vim. Eu joguei com um aluno dele, foi um campeonato de escolinha, sabe. Eu fiquei muito feliz, porque o meu primeiro campeonato eu perdi de 18-1 e 18-2, tem amigos que me zoam até hoje por conta disso, mas foi bem complicado. Eu não queria mais aparecer na praia, eu fiquei muito triste, fiquei com muita vergonha. Mas a primeira competição que eu ganhei foi essa. Mas a minha primeira competição importante foi em 2018. Eh, Para quem também me acompanha, quem conhece do futebol, ele sabe que foi com o Felipe. E desde 2018 para frente foi assim, quando a minha chave virou no esporte, sabe? Eu já treinava bastante, eh, não levava a vida de atleta, né, como um atleta de alto nível, não levava a minha vida como um profissional, mesmo já jogando no profissional, e isso me atrapalhava muito. Mas desde o momento em que eu comecei a jogar com o Felipe, né, foi uma coisa totalmente, assim, aleatória, inclusive o Cabeção também foi responsável por fazer essa dupla, por unir a gente na época. E ele falou: "Cara, se vocês jogarem junto, vocês vão dar muito certo". E aí foi quando a gente chegou num campeonato brasileiro, que é o campeonato mais difícil que tem do futevôlei. Eu tinha 20 anos na época, o Felipe 18. Ele olhou pra mim e falou assim: "Cara, a gente nunca jogou junto, a gente nunca, sabe, Nossa, se conheceu, então vamos fazer o seguinte, quando a gente entrar na quadra, olha pra mim, eu olho pra você, você sabe jogar, eu sei jogar, a gente se diverte. E cara, o que tiver de acontecer, vai acontecer". E aí foi quando a gente começou a jogar, e aí
conseguimos ganhar a primeira partida, conseguimos ganhar a segunda partida, a terceira, e cada partida que a gente ia conseguindo a vitória, a gente olhava um pro outro e falava assim, mano, como é que a gente Tá conseguiu fazer acontecendo isso? mesmo isso? Assim, foi uma coisa totalmente que a gente não conseguiu entender, né? Hoje eu consigo entender o porquê de toda essa história, né? Eu sei que tem muita gente que fala isso, né? Deus Sim, não faz nenhuma linha torta, né? Ele faz tudo do jeito que tem que ser feito, e eu tenho verdade. certeza que tudo isso aconteceu lá atrás para um propósito hoje. E você tem quantos campeonatos? Quantos Quantos camp... títulos aí, com quantas Caramba, vitórias? vou falar para você que título é uma coisa que eu não conto. É mesmo? É Nossa, verdade. já perdeu as Eu contas. tenho anotado, mas não é uma coisa que eu fico assim na minha cabeça. Mas se de repente eu parar para dar uma olhadinha, eu consigo lembrar direitinho quantos, mas agora eu não vou conseguir te falar exatamente não. Mas já fui campeão mundial, fui campeão italiano, já fui campeão israelense, é, sou multicampeão é, estadual, tenho mais de 10 títulos brasileiros. Quando eu falo brasileiro, juntando o TAF, né, com o Mikasa que a gente jogava, né, no passado. Então, assim, graças a Deus eu tenho um currículo Ô bem Renan, legal. e hoje você tá com quantos anos? Eu tenho 26 anos. Nossa, então tá super novo e já com toda essa carreira, todo esse título e parabéns. Diferente do futebol, né, Zocante? Diferente do futebol. Eu comecei aí desde cedo também, né, no futebol, aí desde os meus 6 anos de idade, aqui no Presidente Prudente. E fui também mais ou menos assim, indo, era escolinha, até com 16 anos eu assinei o meu primeiro contrato profissional, que foi com o Grêmio Prudente aqui mesmo, e dei sequência na carreira. Joguei aí 3 anos em Rondônia, joguei lá o Campeonato Brasileiro da Série D pelo Ji-Paraná, rodei alguns clubes também aqui da região e o ano passado eu estava em Brasília também para disputar o Campeonato Candango lá, que é da primeira divisão. E esse ano agora, no começo do ano, eu estava em Goiás para disputar a primeira divisão do Goiano lá. Infelizmente, machuquei aí pela terceira vez o joelho e já era uma coisa aí que me atrapalhava um pouco, né? Lesão de ligamento é um pouco mais complicada. Graças a Deus, essa terceira foi de menisco, então já é bem mais tranquila. E aí foi aparecendo as situações, né, de hoje ter a arena de futevôlei e vôlei, que aí parece que é como o Renan disse aí, né, Deus escreve Certo. certo Por isso. linhas certas. Ele não falha, ele não falha. Né? Ele é E perfeito, ele não falha. então, assim, ao mesmo tempo ali que ficava um pouco triste pela situação, pô, não foi tudo aquilo que eu pensei que seria no futebol, mas Deus abriu uma outra porta ali para que desse certo esse empreendimento de trazer o futevôlei, que é um esporte que eu acho que ali depois do futebol foi um esporte que eu realmente me apaixonei. Se deixasse, eu jogava todo dia. Eu, ao mesmo tempo que eu ia treinar no campo, eu tinha que deixar 1 horinha, 2 horinhas ali para jogar o futevôlei. E é até motivo de gratidão hoje ter essa arena com as pessoas também que eu tô hoje lá, que é o Christian e o Matheus. É um motivo de realização. Ainda temos pouco tempo, mas temos muita coisa para construir lá ainda. E trazendo essa fera aqui, então, hoje é uma das primeiras. Trazemos o Lapiseira na primeira vez, que vai estar com a gente aí de novo também, que é um atleta profissional. Então, é um motivo de grande alegria. Eu acho que a gente está no caminho certo. É isso aí. E, o Renanzinho, você ganhou títulos, você já viajou para fora do país? Você já jogou? Como é que foi sua trajetória? E fora do Brasil? Então, Deus me deu essa oportunidade de poder rodar, né? Já consegui rodar mais de 10 países por conta do futevôlei. Importante também falar que o esporte me tirou de uma vida totalmente, assim, difícil de sair. Para quem vem da comunidade, acredito que vocês sabem muito bem, entendam, né, o que eu tô falando. Então, assim, o futevôlei, ele me colocou no mundo, sabe? Eu posso falar isso com toda a propriedade, né? Com toda a autoridade, porque não é fácil.
Imagino. A vida de atleta em si não é fácil. E para quem consegue sair de uma comunidade, para quem tem a oportunidade, né, de batalhar e realmente mostrar o potencial que tem, não é fácil. Num país, né, Renan, onde o esporte não é tão valorizado, assim, não tem investimentos, né, do governo, não tem esse incentivo maior, né, como você disse. O esporte, a música, a arte em si também ajuda na questão, né, da inclusão das pessoas da comunidade, de dar mesmo um futuro diferente, né, de trazer e melhorar. Eu acho que o esporte realmente é uma grande porta que infelizmente não é olhado, né. Exatamente, exatamente. E eu fui uma, né? Eu era uma criança de dentro de uma comunidade, eu era uma criança, né, de dentro, né, de um eu tinha uma realidade bem difícil. Graças a Deus nunca faltou nada para mim, graças a Deus meus pais trabalhavam muito para poder tentar dar o melhor para mim, para minha irmã, né? Só que a gente sabe que, como todo mundo, mesmo tendo uma condição muito boa, todo mundo tem suas dificuldades, né? Deus não tira isso da gente. Ele não vai falar assim: "Meu filho, você não vai ter dificuldade". Quantas pessoas, né, É com muito verdade. dinheiro a gente vê que se suicidam, Sim. quantas pessoas a gente vê, né, com praticamente aos nossos olhos tudo, mas depressivas, sabe? Então eu consegui ter essa oportunidade de mostrar, né, para o mundo o que eu consegui, o que eu era capaz, sabe? Eu agarrei isso com todas as minhas forças. É isso aí, você tinha um talento e tinha uma escolha, né, você escolheu ser. Exatamente, exatamente. E eu tive pessoas por trás disso, sabe? É importante falar isso, porque se fosse só por mim, eu não conseguiria. Se fosse assim: "Renan, ó, eu vou te dar aqui uma passagem, eu vou te dar um passaporte, eu vou te dar o dinheiro para você fazer o que tem que fazer, eu vou te dar uma bola, eu vou te dar um centro de treinamento, eu vou te dar uma equipe". Se fosse só eu não conseguiria. Sabe? Eu tive que ter pessoas por trás de mim. Eu tive pessoas que acreditaram mais em mim do que eu mesmo na época, sabe? E é até engraçado, né, falar isso, porque não tem como a gente fazer as coisas sozinho. Não tem como. Isso é um fato. Toda vez que eu tentei fazer com o meu próprio braço, eu não conseguia. Todas as vezes. Isso eu preciso deixar muito claro, porque quando a gente consegue, é o nosso rosto que tá ali, sabe? Quando a gente consegue, quando a gente aquele título mundial tão sonhado que eu tinha, que eu conquistei em 2019 junto com o Felipe, era a minha foto e a dele que aparecia ali. Só que existem muitas coisas por trás disso, sabe? Quando eu viajo para outro país, quando eu faço uma postagem no Instagram, sou eu e ele treinando. Era a gente treinando, né? Então, eu tento sempre deixar isso muito claro, porque mesmo saindo da comunidade, eu precisei entender isso muito cedo. Eu precisei entender isso muito cedo, porque sozinho, mais uma vez, não tem como. É impossível a gente conseguir fazer as coisas sozinho. E a minha vida começou a mudar depois que eu pisei na igreja. É mesmo? Depois que eu pisei na igreja, gente, pelo amor de Deus, não entendo que eu não quero fazer apelo nenhum sobre religião, tá? Tô tentando falar isso com a maior humildade do mundo. Quando eu cheguei em Campos, eu já tinha feito minha primeira cirurgia. Essa história é a que eu sempre conto pra todo mundo, né, às vezes de algumas formas diferentes. Só que assim, quando eu cheguei em Campos, o Felipe tem uma casa na praia, e ele tem uma quadra dentro de casa. Nós já tínhamos jogado em 2018, a gente já tinha conquistado em 2018 o nosso primeiro título brasileiro. Após esse título brasileiro, nós tínhamos conseguido mais 3 ou 4 títulos, ficamos 2 ou 3 vezes em segundo, mais algumas em terceiro, mais algumas em quarto. Fui para Israel em 2018, fui campeão também israelense em Israel. Foi minha primeira viagem para lá. Uhum. E quando eu voltei, a gente teve um desentendimento, a gente não se falou, nós abrimos a nossa dupla, o pai dele me mandou mensagem, me ligou: "Vocês precisam conversar e tal". Nós decidimos voltar, nós voltamos. Eu estava brigado com a minha mãe, eu não falava com minha mãe, não falava com a minha irmã, não falava com a minha família. E aí eu fui pra Campos, Felipe me fez um convite, só que ele me convidou pra Campos pra curtir o carnaval. Ele não tinha me chamado pra treinar, ele me chamou pra curtir o carnaval. E nós curtimos.
chegou um momento que, vamos brincar um futebol? Vamos. Foi quando eu tive minha segunda lesão no joelho. Já tinha feito minha primeira cirurgia, tive uma lesão novamente. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, acabou meu sonho. Acabou meu sonho. O que eu sonhava, né, em conquistar mais. Eu já tinha conquistado algumas coisas, mas eu queria muito mais. Essa lesão foi bem grave no seu joelho? Então, eu tive uma lesão de menisco, mas foi no mesmo menisco que eu já tinha lesionado. Eu não fiz um bom tratamento na primeira, né? Eu já queria agradecer até o Dr. Bill, não sei se ele vai assistir, eu vou mandar isso aqui pra Manda ele, pra inclusive. ele. Foi ele que fez minha primeira cirurgia, eu não tinha absolutamente nada, mesmo já tendo, né, conquistado algumas coisas. Eu não tinha essa condição de fazer uma cirurgia, todo mundo sabe que uma cirurgia não é barata, né? Principalmente no joelho. Então, o Cabeção entrou em contato com esse doutor lá em São Paulo. Hoje, eu tenho ele como um anjo. Na minha vida, eu posso falar um anjo. Hoje eu entendo, né, isso. Então, assim, cheguei lá, tive essa lesão. E aí, dessa lesão, ele me fez o convite para poder ficar em Campos. Só que na minha cabeça, eu ficava assim, gente, eu moro no Rio de Janeiro, cidade grande. A vida que eu tinha era uma vida de festa, uma vida de curtição. Interior do Rio de Janeiro não tem quase nada. Eu falei, gente, o que eu vou ficar fazendo nesse lugar? Eu não entendi aquilo. E eu falei, mano, eu não quero ficar, não quero. E eles posso deixar bem claro que eles quase me trancaram dentro de casa. E falaram, não, você vai ficar. Eu falei, não, pra mim acabou, tô novo, vou fazer outra coisa. Eles falaram, não, pra você não acabou. Porque você ainda vai ser o melhor. Você tem um talento. Mas você precisa despertar isso dentro de você. Você precisa. E aí foi nessa que eu consegui absorver o que eles estavam me falando e eu consegui entender a forma que eles estavam falando. Eu realmente vi o sentimento, eu consegui sentir o que eles estavam querendo me passar e foi quando eu abracei essa ideia. Entendi. E já sem falar com a minha mãe, sem falar com a minha irmã, eu falei, não tenho nada a perder mesmo, eu vou apostar nisso. E aí foi quando eu resolvi ficar em Campos e assim, a minha vida mudou totalmente. Aí foi um divisor de águas aí na sua vida. Exatamente, eu posso falar pra você que Deus colocou o pai do Felipe e o Felipe na minha vida, não pra ganhar. Entendi. Porque, como eu falei pra você, quando nós ganhamos, é o nosso rosto que aparece, sabe? Mas existe toda uma história por trás disso, sabe? Existe todo um testemunho, né? Como a gente costuma falar na igreja, que pra gente chegar, a gente precisa passar por certas coisas. E a gente passa por certas coisas pra gente conseguir ajudar outras pessoas lá na frente. Porque a gente não consegue ajudar ninguém se Deus não permitir que a gente passe por certas situações. Exatamente, é A verdade. gente só consegue falar da depressão se a gente já tiver passado pela depressão. A gente só consegue falar da desistência se a gente já tiver desistido de algum sonho. A gente só consegue falar de algum problema de fato se a gente já tiver passado por esse problema. Então, eu comecei a entender que não era sobre a minha lesão, eu comecei a entender que não era, né, sobre mim, comecei a entender que não era sobre o meu talento, mas era sobre o que eu ia usar tudo isso pro futuro, entende? E aí, como eu falei, foi quando eu pisei a primeira vez na igreja, poxa, falaram um monte de coisa pra mim, na época, assim, eu não acreditava, fiquei meio nervoso. Muitas promessas Exatamente, ali, né? e foi Profecias. quando eu realmente resolvi apostar, entendi que era realmente aquilo que me movia e consegui chegar até aqui hoje. Eu sei que você passa, né, ainda temporadas em Israel. E lá você é professor, lá você é mestre. Como é que é isso? Então, em Israel nós somos contratados para poder jogar, mas também, né, alguns atletas quando vão têm a oportunidade de conseguir um dinheiro a mais dando, né, ministrando aulas, clínicas, né? O futebol, ele é forte lá em Israel? Sim. É? Eu posso falar hoje que Israel é o segundo país do mundo. Os brasileiros são, assim, muito fortes. Assim, é muito difícil vencer os brasileiros. Não é mesmo? impossível, mas é muito difícil. Legal. A preparação... Assim, eu não sei se é o certo falar que a gente já nasce no meio disso. Mas é muito difícil. Muito difícil ganhar os brasileiros. Assim como eles já conseguiram vencer alguns brasileiros, mas Israel hoje, eu posso falar que é o segundo país do futebol. E como é que foi sua experiência lá? Você chegou a pegar guerra, alguma coisa lá assim? Olha, o que acontece? Eu vou chegar nessa parte da guerra. Inclusive, eu estava lá esse ano agora.
né? Acredito que todo mundo esteja vendo o que está acontecendo em Israel, o que aconteceu. Eu estava lá. Você estava lá, Eu estava lá. Só que assim, a minha adaptação em Israel específico, lá de 2018, foi muito difícil. Porque a língua, né? A língua israelense é o hebraico. Assim, Imagino. é muito difícil você ver alguém fora de Israel, que não seja israelense, que fale hebraico, né? E eu também não falava inglês. Não falava espanhol, não falava nada. Nada, absolutamente nada. E quando eu cheguei lá, assim, foi bem difícil, porque eu precisava me comunicar com o meu parceiro. Nós somos contratados por pessoas em Israel para poder jogar com essas pessoas, sabe? E aí, eu fui contratado por um país onde eu não falava a língua, onde quase ninguém falava a língua e onde eu também não falava E inglês. você não conhecia o seu parceiro. Eu não conhecia o meu parceiro, eu conhecia o Meir, que foi quem me enviou, né, para Sim. Israel. Ele me viu na praia jogando e falou: ó, vou te mandar para Israel. Eu não sabia nem o que era Israel, não sabia nada, não sabia nem o que era passaporte na época. E aí, ele que me mandou para lá e com tudo isso, né, a adaptação foi muito difícil. Muito difícil, porque quando você não fala o idioma local e quando você também não tem o inglês, você não consegue comunicação. Eu precisava ou ficar no telefone ou chamar alguém o tempo inteiro para traduzir, mas eu não tinha o tempo inteiro alguém para poder traduzir o tempo inteiro. Uhum. E foi mais ou menos assim que aconteceu. E aí, né, desde 2018, eu vou para Israel para jogar a temporada lá e você falou, né, tocou num ponto muito importante, a guerra. Assim, eu nunca imaginei que eu fosse viver algo tão forte assim na minha vida. Tudo começou quando, numa sexta-feira, para quem não sabe, sexta-feira, de sexta para sábado em Israel tem o Shabat, né? E aí, toda sexta-feira, todo mundo se reúne com a família, com os amigos, Comemorar. né, comemorar, fazer a ceia e tudo mais. E aí, o meu parceiro me convidou para poder ir para casa da família dele. E com tudo isso, nós fomos para casa da família dele e tudo mais. Só que na volta ele ia para outro lugar e eu falei que ficaria lá, junto com o sobrinho dele, pra gente poder. A gente ficou lá jogando videogame, nós fomos pra rua de madrugada, jogamos futebol lá com os amigos dele, futevôlei no meio da rua, altinha. Até então, Eles são tudo em muito viciados. paz, né? Tudo em Sempre paz. tranquilo. Tudo em paz. E aí e no dia seguinte nós tínhamos um evento pra poder jogar. Foi quando eu fui dormir mais ou menos umas 3 e alguma coisa da manhã, 4 horas da manhã, e acordei com a sirene tocando. E assim, não que a sirene seja normal, mas isso acontece com frequência em Israel, né? Às vezes outros países enviam mísseis e tudo mais. Aham. E é uma coisa super normal você acordar, a sirene tocou, você vai pra dentro de um bunker, né? Fica lá, acabou a sirene, todo mundo sai. Eu, quando eu durmo, pra quem me conhece também sabe, quando eu durmo eu fico totalmente assim, anestesiado. Eu acordei, peguei o meu colchão, coloquei dentro do bunker e continuei dormindo. Era mais ou menos 11h30 da manhã, eu acordei, o campeonato era meio-dia, acordei desesperado, porque a cidade era um pouco distante, tinha mais ou menos umas meia hora, 40 minutos, e a gente jogava meio-dia, não daria tempo. Eu peguei o telefone e liguei pro meu parceiro, eu falei, ô Dudu, eu tô atrasado, conversa com o pessoal pra ver se eles podem esperar mais um pouco. Ele falou, Renan, o campeonato foi cancelado. Eu falei, cancelado? Ele falou, cancelado. Quando ele falou que o campeonato tinha sido cancelado, eu achei muito estranho, porque o futebol em Israel é algo muito importante. Eles levam muito a sério. Eu sou até ousado a falar que Israel vai ser uma das próximas potências, não só no futebol, mas de eventos. E aí, tudo bem, aconteceu tudo isso, ele me ligou e falou, Renan, o campeonato foi cancelado e tal. Eu falei, como assim cancelado? Eu sabia que alguma coisa estava acontecendo. Ele falou, ó, vai lá, assiste a televisão, depois você me liga. Eu falei, ótimo. Eu fui na sala, todo mundo chorando, todo mundo assim, desesperado. E foi quando eu entendi o que estava acontecendo. E assim, não era... Como eu tava falando pra você, a diferença é que no Rio de Janeiro, vamos falar da Rocinha, que foi onde eu fui criado, existe uma guerra entre bandidos, né? E polícia. Bandidos se defendendo da polícia, né? E lá é uma briga política, né? Além de ser Por política, território ali, eles né? não querem saber quem tá na rua. É, né? Eles eles mataram, crueldade, eles né? mataram crianças, eles, né? Todo mundo viu o que Nós aconteceu vimos na acompanhando. televisão. Então, assim, eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, só que foi uma coisa totalmente diferente. Muitas vezes eu já vi amigos meus, sabe, no meio de conflitos, andando na rua normalmente, porque eles sabem que, assim, você pode ser um alvo, pode, mas eles sabem que você ali
não é o alvo principal e eles Sim. não fazem esse tipo de maldade. Entendi. Lá não tem Pra isso. quem é dali, né? Foram mais de 5.000 mísseis descontrolados, sabe? Nossa. Prédios foram, né? Pessoas foram mortas por mísseis, pessoas foram mortas. Não vou falar mortes, né? Sim, Foram assassinadas, sim. né? Então, assim, eu posso falar que essa foi a maior experiência da minha vida. E o que passou na sua cabeça, Renan, nesse momento? Você Deus. tava... Eu confesso que eu não estava no meu melhor momento com Deus e a única coisa que eu pensava era assim: se por algum acaso Deus permitir que algo aconteça para onde eu vou. Esse era o meu pensamento. E assim, não é uma coisa muito fácil para falar, não. A Imagina. gente assumir isso não é fácil. É a mesma coisa que a gente assumir um erro nosso, a mesma coisa que a gente errar com alguém e pedir um perdão. Era um perdão que eu estava pedindo para Deus por, né, não estar como eu deveria. Então, assim, isso é o que passava na minha cabeça. Eu pensava muito na minha família também. Caramba, eu tô longe de todo mundo. Eu não sabia se eu ia conseguir voltar, quando eu conseguiria voltar e se eu voltaria para casa. Nossa. Porque do mesmo jeito que eles lançaram um míssil, falhou e caiu dentro de um hospital, mataram, ele, não sei quantos mortos tiveram, isso poderia acontecer em qualquer outro lugar, sabe? Nós sabemos que Israel, ele tem um sistema de defesa muito, muito alto, Verdade. sabe? O padrão de defesa deles é, assim, absurdo. O nível é muito lá em cima. Só que tudo existe falha, Uhum. sabe? Eu acho que nada aqui na Terra é 100%, Verdade. né? Então eu tinha muito medo disso, do que poderia acontecer, se aconteceria algo, né? Vi pessoas que foram atingidas e que perderam os movimentos da perna, sabe? E começa a passar um filme na sua cabeça, sabe? Começa a passar um filme, você fica pensando em 1 milhão de coisas, né? Mas graças a Deus eu consegui voltar. Infelizmente perdi muitos amigos, né? É importante falar isso. Tenho certeza que essa guerra também serviu para me ensinar muita coisa, né? Eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso lá, talvez eu não estivesse aqui agora, nesse podcast com Verdade. você, talvez eu estivesse em algum outro momento ou em alguma outra fase da minha vida, Sim. né? Eu precisava arrumar muitas coisas que, inclusive, eu tinha deixado desarrumadas, né? Por consequência dos atos que eu cometi, por consequência das coisas que eu tinha prometido, que eu tinha planejado, sabe? Também na minha família. E foi mais ou menos isso. Que coisa linda. Linda essa história. E hoje agora você já tá mais que de bem com Deus, né? Depois dessa, né? Eu posso falar que não só depois da guerra, mas eu fui para Né? um retiro espiritual agora. Vida Vitoriosa, gente, pelo amor de Deus, quem tiver essa oportunidade, quem tiver a oportunidade de ir para esse retiro, por favor, gente, vá. Eu posso falar para você que eu vivi a minha vida inteira para poder chegar no final de semana que eu passei agora no É retiro. mesmo. Eu posso falar com toda a convicção que, assim, as chaves que eu precisava girar na minha vida, elas giraram e até algumas outras, que eu nem sabia que tinha. Para você, para o Renanzinho e para o Zocante, a fé, né, em Deus em si é muito ligada com os jogadores, né? O que que tem, a hora que vocês, o que que passa na cabeça de vocês, a hora que você vai entrar em campo, a hora que você vai entrar numa arena, como é que é essa, vocês conversam ali com Deus? Conta pra gente, porque a gente fica curioso, a gente fica na televisão assistindo e a gente vê ali, a hora que ele fecha o olho, ou quando faz o gol, quando vem aquela vitória, é muito importante, né? Essa união, essa comunhão com Deus, né? Eu sou suspeito, porque todo mundo que acompanha sabe que até durante o jogo, eu e Felipe, a gente se abraçava, a gente orava no meio do jogo, antes do jogo, da partida começar, em pé, dentro de quadra. Eu acho que a partir do momento que a gente entende quem Jesus é na nossa vida, eu acho que a gente não depender dele é uma falha muito grande. E eu acho que quem realmente conhece tem essa dependência, porque entende o que que ele faz, entende o porquê nós estamos ali naquele exato momento, né? Eu, particularmente, quando eu vou entrar em quadra, eu lembro de tudo que eu já passei na minha vida. Essa é a minha força, essa é a minha Sempre. energia. E assim, antigamente, eu pensava assim, poxa, eu passei por tanta coisa e, poxa, eu sou um vitorioso por estar aqui hoje, depois de eu ter passado por tantas coisas. Hoje meu pensamento já é diferente. Eu penso, eu sou uma pessoa diferente porque Deus permitiu passar por todas essas coisas. Porque eu acho que
como você falou, você perguntou qual era o meu propósito. Eu tô tentando entender isso melhor hoje ainda, tô orando bastante por isso. Só que assim, é, eu acho que a gente não teria um propósito de vida se a gente não passasse por essas coisas. A nossa vida seria muito boa e eu acho que não teria nem motivo da gente nascer, da gente vir a Verdade. existência, né, por conta disso. Então, hoje, a minha gratidão é isso, sabe? Deus, obrigado por tudo que eu já passei na minha vida, porque as coisas que eu passei me dão forças para o momento de hoje, sabe? As lutas que eu passei lá de trás, a separação do meu pai. Se meus pais não tivessem se separado, eu não estaria no futebol. Verdade, né? Sabe? Se meu pai, de repente, não tivesse ido pra Argentina, eu, de repente, não ficaria no meu coração assim, não, eu vou mostrar pro meu pai que mesmo ele distante, eu consigo. Tipo, não é só o meu pai, sabe? Se eu não tivesse o problema com a minha mãe, desde que meus pais se separaram, eu me afastei um pouco da minha mãe, porque meus pais tiveram problemas, a minha família também falou, né, ficou em cima de mim, da minha irmã foi pra um lado um pouco diferente. Hoje, graças a Deus, depois de muita oração, né? Eu orava pela vida da minha irmã, hoje a minha irmã que está orando pela minha. Que legal. Então, assim, é bem complicado, porque se eu não estivesse falando com a minha mãe lá atrás, eu tenho certeza que hoje, para mim, seria indiferente. Eu não reconheceria quem minha mãe realmente é na minha vida, a importância que ela tem na minha vida, para eu poder fazer tudo que eu faço hoje. Sabe, eu não entenderia o quão importante é a gente realmente fazer o que está escrito, né? Honrar os pais, honrar pai e mãe, Verdade. independente de qualquer dificuldade ou qualquer problema, porque assim, a gente, muitas vezes nós somos egoístas, né? A gente erra, a gente quer ser desculpado. A gente erra, a gente precisa do perdão. A gente vai e aponta, ó, mas na Bíblia está escrito para você perdoar, por que você não me perdoa? Verdade. Mas quando o erro é com o próximo, a gente esquece, É. sabe? Quando o erro é com o próximo, a gente esquece, a gente não pensa assim, não, calma aí, tá escrito na Bíblia, então peraí, eu preciso perdoar. A gente só pensa quando é o próximo, sabe? Quando eu era com a minha mãe, eu falava assim, não, minha mãe precisa me perdoar. Minha mãe precisa me perdoar, só que eu não conseguia liberar o perdão para ela. Então eu queria, mas eu não tinha, sabe? Então eu acho que Deus permite isso tudo, sabe? Porque se a gente não tivesse passado por tudo isso que a gente passa na vida, todos esses problemas, todas essas dificuldades, né? Eu acho que a gente não teria força para fazer nada hoje. Seria tudo muito bom e nada faria sentido. Nós tivemos aqui num dos episódios uma entrevista, um bate-papo com o Claudinei Quirino, que foi um grande velocista aqui também, né, que é aqui da nossa cidade. Realmente, ele também veio assim de uma vida bem difícil, morou em orfanatos, né? E o esporte foi o que tirou ele de uma vida pior, ele fala, né? De não ter se perdido nos caminhos. E realmente essa fé mesmo em Deus, que é onde o esporte em si, eu acho que é bem ligado a isso, né? Não é, Zocante? No futebol eu acho que também no futebol, mais do que o futebol, é muito mais difícil você chegar na onde todo mundo quer, que é num grande clube, né? Alcançar aí lugares maiores. Então eu acho que essa fé em Deus você tem que ter, principalmente no futebol. Eu que vivi aí alguns anos no futebol, sei o quanto é difícil e o que a gente tem que passar também, né? Muitas coisas ruins, muitas, eu acho que até mais ruins do que boas, para você querer almejar a parte lá em cima, querer almejar, né? Onde a gente vê aí os clubes da Série B, Série A, né? E Europa e tudo mais. Então eu acho que a primeira coisa acho que vem antes ali da pessoa entrar em campo é a fé. É, porque às vezes a pessoa sem fé ali, ela fala, isso aqui não é para mim não, isso aqui não vai dar certo. Então acho que por isso também esse apego com Deus também, porque a primeira coisa que vem ali é a fé, é o amor É em um jogo Deus. de união, né? Vocês, Isso. no caso o futevôlei é só a dupla, né? No caso do futebol, aí né? São maiores os participantes, né? Mas é aquela hora é você também, né? Então você tem que Sim, fazer o sim. seu, né? E às vezes o futebol, eu costumo dizer que é uma coisa, é muito rápido. Uma hora você tá aqui embaixo, em tão pouco tempo, É, você chega em lugares que às vezes você nem imaginava. Não foi muito o meu caso, mas eu tenho pessoas próximas de mim que jogaram na categoria de base e hoje estão super bem aí, graças a Deus. Então é uma coisa muito rápida, às vezes você vê ele aqui embaixo, quando você vê, pô, o cara já tá lá em cima, já tá
jogando uma Série A, já tá, pô, um contrato legal também com o clube, né? Que normalmente faz aí de 2 a 3 anos. Então é bem futebol, eu acho que aí é um esporte apaixonante e acho que o primeiro amor de uma criança aí, né? É, É o futebol da maioria, é né? Posso dizer, verdade, não né? Acho que todas, mas pela a bola em maioria. si, né? Exatamente. E me fala uma coisa, Gabriel, quais são os planos aí que você tem para o Barra Beach? Então, a gente tem um plano, né? A gente tem 8 meses aí só de que a gente abriu, que a gente inaugurou. E é com certeza continuar com esses torneios que a gente está fazendo, que é isso que abrange muito, tanto o esporte, que é o que a gente quer fazer aqui na região. Eu acho que hoje aí em Presidente Prudentes, a gente, em tão pouco tempo, a gente é a que está em número 1 aí, né? Certo? Uma por ser a primeira também, mas eu acho que até da região aí, a mais estruturada. Temos professores hoje aí, eu posso falar com total convicção que são os melhores da região, isso sem dúvidas, que é o Matheus, o China, que é o Murilo Medeiros, e o Vascolto, que, cara, são sensacionais e são caras assim que o Matheus, principalmente, acho que dos três aí, eles mesmos. O Matheus aí hoje, eu acho que da nossa região, ele é o melhor que a gente tem hoje aqui no futebol, é o Matheus. Fala um pouquinho desse campeonato aí. Então, a gente teve agora, né, com 3 dias de evento. Foram na sexta-feira a categoria aprendiz, no sábado a categoria misto, que é mulher com homem, que a gente mescla. A categoria Open, que é a principal aí, que a gente mais dá atenção, né? Que a gente está trazendo o Renan para jogar aí com o nosso professor também, para brilhantar o evento. E vem pessoal de fora também? Sim, sim. Da Tá região? vindo. Nessa agora não, mas na primeira edição nossa veio até paraguaios. A gente teve 2 paraguaios aí presentes, que moram no Brasil, mas Sim. vieram. E eu creio aí que as pretensões nossas aí futuras, né, é poder fazer esses torneios grandes cada vez melhor e também melhorar a nossa estrutura em si, né? Hoje, graças a Deus, é uma estrutura boa, mas melhorar cada vez mais. A gente sabe Claro. sempre que pode melhorar uma coisa ou outra, Verdade. mas tudo é tempo. Não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. Então, mas eu acho que a gente está no caminho certo. A gente está no Que caminho certo ótimo. e eu costumo dizer que eu tô com as pessoas certas também. E esses esportes, né, os beach sports agora, eles estão na onda, né? A mulherada foi bem pro lado do beach tênis, né? Eu até coloquei um lookzinho aqui, que a gente é assim, né? A gente vai fazendo o manequim, aqui, ó, aquele ali, ó. Kaká, ele que é o responsável. Então, a gente vai, do tema, a gente vai fazendo nosso look. O futevôlei, a mulherada também é adepta? Eu posso falar pra você que hoje em dia as mulheres estão mais viciadas do que os próprios Bastante. É homens. mesmo? Eu acho que eu posso dizer até lá na nossa própria arena lá, no começo, assim, muito homens, que é aquele pessoal que já jogava, pessoas próximas de nós, é o primeiro contato, mas depois eu costumo dizer ali que eu acho que a maioria dos nossos alunos em si ali são mulheres, né? E então eu digo assim que é aquela coisa, você tem que abrir a porta para que. Porque acho que menina ali é um pouco diferente do homem, né? Exatamente. O homem já vai, já se entrosa, agora a menina já. Nossa, é um esporte mais difícil. Mais difícil, O beach tênis, assim, em si, é muito diferente do futevôlei. O beach tênis é um esporte que eu costumo dizer que é bem fácil, perto do futevôlei. Que o futevôlei você tem que ter. Não, imagina a coordenação, né? Que você tem que ter uma técnica apurada. Para bater com o pé ali, né? Então, eu costumo dizer que é mais difícil, só que graças a Deus hoje com a arena, né, a gente consegue apresentar esse esporte para as meninas e a gente vê muita menina empenhada a querer aprender, a querer jogar, a querer falar assim, não, é o esporte que eu quero fazer. E isso é motivo de alegria para nós lá também, porque às vezes a gente abre, a gente nem pensa muito nessas coisas, mas quando a gente vê, a gente já criou ali uma relação com elas, com os alunos também, tanto os homens que estão procurando para aprender esse esporte, que às vezes aqui em Presidente Prudente eu digo porque eu jogo desde os meus 13 aqui na cidade, então era mais reservado. Eu comecei a jogar no Parque do Povo, que é um parque aberto, mas não era todo mundo que podia chegar e jogar, você tinha que ter alguém ali que, vamos lá jogar.
E nem sempre eu jogava ainda. Em todos os lugares. Então, Em todos os lugares. Então, aí tinha um grupo depois que teve na casa de oração, que é a igreja, com o pastor Jeremias também. Frisar isso aí também, foi um dos pioneiros aí na cidade. Bacana. E a gente acabou jogando no tênis clube, né? Que é um clube fechado, você tem que ser sócio para jogar. Então, hoje, com a Arena, a gente consegue abranger isso, falar assim, não, é para qualquer um que quer aprender, que quer ver como é que funciona esse esporte. Aí, mulherada, ó, para vocês que querem manter a forma física, o esforço é grande, né, Renan? Eu posso falar isso daí com... Meu Deus, eu treino todos os dias, durante a competição, antes da competição, depois da competição. Viajei, cheguei, não tem descanso, tem que treinar. Tem que estar sempre treinando. A gente tem uma planilha a ser cumprida e isso é importante. Meninos, estamos chegando ao final desse bate-papo, foi muito legal, adorei saber aí um pouco da história do futebol, e realmente não imaginava que nasceu lá em 1960 e natural do Rio de Janeiro, né, da sua terra, que bacana. É isso aí, produção, cadê o presente que a gente tem para eles aqui? Nossa lembrancinha aqui do nosso podcast, do bate-papo. Poxa, obrigado. Obrigado. Tem uma mensaginha aí de agradecimento pela participação de vocês, que eu sei, né, vocês aí dispuseram o tempo de vocês para estarem aqui com a gente, o Renan passando essa mensagem, contando um pouco da sua vida. Meninos, foi um grande prazer recebê-los aqui em casa, aqui no Com Rose Pod. E, Renan, eu desejo para você todo o sucesso do mundo. Eu já vi que Amém, você é um cara que anda com Deus e Deus está com você. E isso é muito importante na nossa vida, a gente nunca sair de perto dele, né? Porque ele nunca sai de perto da gente, né? A gente que acaba se afastando. Então, que você conquiste aí todos os campeonatos, todos os títulos que você puder sonhar na sua vida. É o que eu e toda a minha equipe aqui desejamos para você. E para você, Gabriel, aqui da nossa cidade, sucesso na sua arena e sabe, obrigado. Que realmente você faça aqui do futebol uma diferença aqui na nossa cidade. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Rose. Muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, Rose, né? O seu trabalho, toda a sua equipe. Eu tenho certeza que as coisas irão acontecer quando você menos esperar. Inclusive, né, produção, a gente passa em quantos países? Mundo inteiro, né? Através da Rede Nova TV, né? Através da Rede Nova TV, vai aparecer lá em Israel. Lá, então, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Gente, é isso aí. Vamos ficando aqui com esse último episódio de Férias com Rose Pod. E até, então, ao próximo ano. Aí desejamos para vocês um feliz ano novo, muita saúde, muita paz para todo mundo, né? Paz é essencial, né, Renan? Você que passou aí pela guerra e viu que a paz é a coisa que a gente mais precisa no mundo, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero vocês, então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, no YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar aquele likezinho e compartilhar, ok? Obrigada, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.